Assembleia Geral, aquilo que se espera é que se tenha elevada a participação dos sócios. Que não se resuma apenas aos sócios que fizeram o requerimento, que é uma Assembleia Geral aberta a todos os sócios. Todos os sócios devem participar para serem esclarecidos e votarem naquilo que é o melhor para o Marítimo. Nós temos uma massa associativa que é interessada no seu clube, que é inteligente e percebe o que se passa no seu clube, e nesse sentido aquilo que nós esperamos é que seja uma Assembleia Geral participada, que leve os sócios a que façam uma profunda reflexão sobre aquilo que está em causa neste momento e que, acima de tudo, percebam que aquilo que for ali decidido pode ter impacto no futuro do Marítimo. Acho que é importante que essa Assembleia aconteça, porque se calhar, e aí deixe-me fazer aqui uma meia-culpa desta direção. Nós, quando entramos, entendemos que era preciso serenar os ânimos dentro do Marítimo. E, nesse sentido, optamos por não estar constantemente a falar no Marítimo lá fora. Optamos por agir mais e falar menos. E, nesse sentido, se calhar, muito daquilo que fizemos passou ao lado dos próprios associados. E passou ao lado porque, se calhar, nós não soubemos comunicar. Foi uma pecha nossa. Tenha consciência que os sócios do Marítimo perceberão na Assembleia Geral o caminho que foi trilhado por esta direção. Saberão que esta direção é a solução para o Marítimo futuro. Que esta direção está a preparar o caminho de futuro para o Marítimo. Há uma coisa que é preciso que as pessoas percebam. Não existem varinhas mágicas. Quem disser que chega aqui, que a varinha mágica e que no ano seguinte está na Primeira Liga, não está a falar a verdade. Porque não é possível nós chegarmos aqui e dizermos taxativamente nós vamos subir. Não há. Há uma coisa que é criar as condições para subir. Foi isso que, no nosso entendimento, nós criamos. Falhamos o plano desportivo, é verdade, falhamos. Estou aqui para assumir a responsabilidade e sempre assumir. Não, obviamente, a equipa não é o presidente que a faz, é um conjunto de pessoas, mas é o presidente que valida as escolhas. E, nesse sentido, eu estou aqui, dou a cara, sou responsável por isso, não tenho problema nenhum em assumir. Agora, nós podemos preparar o futuro, não podemos afirmar taxativamente que vamos subir, porque não existe essa varinha mágica. Os sócios, aquilo que se pede é que tenham em consideração que o futuro do Marítimo faz de estabilidade. Não é mudando a direção. A última durou 2 anos. Esta, se cair, durou 1 ano e meio. A próxima, se calhar dura 1 ano. Isto, o que vai fazer é trazer o Marítimo para o empobrecimento. É deixar o Marítimo cada vez mais pobre e cada vez mais longe da competitividade que se requer para o clube. Isso não é importante quem é que está por trás ou não. Eu quero encarar isto como um movimento que reúne um conjunto de sócios descontentes com a direção, descontentes com os resultados desportivos. Porque, no fundo, este requerimento, aquilo que aponta são os resultados desportivos. Mas voltamos um pedacinho atrás. Não há ninguém que possa trazer uma varinha mágica e, de repente, dizer isto que é derrota vai se transformar em vitória. Não há. Há trabalho, há resiliência, há organização e há, acima de tudo, que dar estabilidade para que os resultados apareçam. Portanto, quem está por trás é muito diferente. Agora, o objetivo deles. Destruir, deitar abaixo. Não há outra coisa. Não há outra coisa. Se calhar estamos a falar de pessoas que queriam estar aqui na direção, se calhar pessoas que acham que o Marítimo deve ser um centro de emprego, se calhar pessoas que acham que isto é um clube de bairro. Um conjunto de pessoas que não trazem soluções, aquilo que trazem é um conjunto de bota abaixo, um conjunto de ideias que é para destruir o Marítimo, para deitar abaixo esta direção. Estas pessoas não estão a pensar no Marítimo, estão a pensar em ganhar palco para elas próprias. O mínimo que se pede a alguém que quer deitar algo abaixo é que traga uma solução. E, nesse sentido, trazer a solução é apresentar uma cara que diga
O meu programa para o Marítimo é este. E volto a repetir. Se essa solução aparecer, eu estou disponível para sair e abrir a porta para a solução. Não tenho problemas nenhums com isso. Mas é preciso que apresentem uma solução. Agora, eu não posso deixar o clube no vazio. Porque, se nós sairmos, há que dar continuidade. Há uma série de funcionários que é preciso pagar ordenados. Há contratos que são precisos fazer. Há estruturação de toda uma época que é preciso fazer. Há a própria... Olha, um simples pormenor. É preciso decidir sobre os equipamentos da próxima época. Tudo isso é preciso fazer. Rapidamente. As críticas são sempre bem-vindas, desde que sejam no sentido construtivo. Eu olho para a entrevista do Sr. Carlos Rodrigues, deixa-me só fazer aqui um enquadramento. O Sr. Carlos Rodrigues, quando tivemos a constituir a lista para nos candidatarmos à direção do Marítimo, era uma pessoa que tinha sido convidada para fazer parte do Conselho Fiscal. Infelizmente, por uma questão de protagonismo e de querer muito protagonismo, tivemos que retirar o convite porque estava a criar um mal-estar dentro da própria equipa. Mas, posto isso, seguimos em frente. O Sr. Carlos Rodrigues é um sócio do Marítimo, a quem reconheço o seu mérito e a sua devoção ao clube, mas tem ali as ideias deles que até podem ser boas, mas na prática, e nós já estudamos muito isto, na prática tornam-se praticamente impossíveis de pôr em prática. Quando estamos a falar, por exemplo, que ele diz que a solução do Marítimo passa pelos pequenos investidores. Deixe-me dar um exemplo. Nós temos as modalidades e chegamos com a ideia de, a cada uma das modalidades, atribuir, por exemplo, um nome do patrocinador. Seria, portanto, Marítimo, nome do patrocinador à frente, e ele trazia um patrocínio para a própria modalidade. Nós temos uma dificuldade enorme em captar patrocínios de 2, 3 mil euros. Não é 2, 3 milhões, é 2 mil ou 3 mil euros. Temos muita dificuldade e não conseguimos. Quando se olha para o universo marítimo e temos cerca de 4 mil e tal, arredondamos para 5 mil sócios pagantes. A pergunta... Quantos são os sócios pagantes? São 4 mil e tal, mas eu já estou a fazer a conta arredondando para 5 mil. Que sejam 5 mil sócios pagantes. Se eu for pedir a cada um desses sócios que dê por ano 1.000 euros ao Marítimo, estamos a falar de 5 milhões. 5 milhões não dá para meia época de todo o universo marítimo. Não estamos a falar só do futebol, estamos a falar de todo o universo, que tem um colégio, tem a SAD do handball, tem o clube, tem a fundação, todo este universo. Portanto, e como é que vai ser no ano seguinte? Vamos pedir novamente a esses sócios que metam mais 1.000 euros por ano para arranjar outra vez mais 5 milhões que dá para meia época? Não, a solução do Marítimo tem que ser uma solução estruturada. Não pode ser uma solução que seja apenas um penso rápido para estancar a ferida no momento. Nós temos que pensar o Marítimo de forma estruturada, pensar para o futuro de forma estruturada. E pensar para o futuro de forma estruturada, nós temos que olhar aqui para uma coisa que é o contexto atual do futebol. Aquele futebol que nós estávamos habituados e que era um futebol de clube contra clube, esse futebol não existe mais. Hoje estamos num campeonato que é disputado entre empresas. São empresas. As chaves do futebol são empresas. E nós ou conseguimos acompanhá-los, e para acompanhá-los precisamos de um investidor que traga know-how, que aporte valor à gestão do clube e que traga essencialmente recursos financeiros, ou então vamos ficar para trás. É este o caminho. Agora, contra mim falo porque eu sempre defendi que gostava que o Marítimo fosse dono da sua própria SAD. Mas uma coisa é aquilo que eu quero, aquilo que é o meu desejo, e outra coisa é aquilo que é possível e aquilo que tem que ser feito. E neste momento eu não tenho dúvidas que o caminho passa pela necessidade de ter alguém que traga os recursos financeiros que nós não conseguimos captar. Acredito que depois do dia 27 os sócios ficarão mais esclarecidos sobre aquilo que é o trabalho desta direção. E acredito que, estando mais esclarecidos, terão todas as condições para dar a estabilidade que esta direção necessita para chegar ao fim do seu mandato. Percebe que no dia 27 pode ser um momento histórico para o lado positivo ou negativo. Poderá ser o primeiro presidente a vencer
o Assembleia Legislativa, como poderá ser o primeiro Presidente A ser destituído. Convive muito bem, porque há uma coisa que nós sempre fizemos quando entramos aqui. Nós entramos com compromisso, seriedade, responsabilidade. E desde o momento que eu estou aqui, sempre trabalhamos, acima de tudo, com muita seriedade. Deixando a alma, o corpo, tudo aqui dentro, mas trabalhando com seriedade em prol do Marítimo. Muitas vezes prejudicando interesses pessoais, mas sempre em defesa do Marítimo. Sempre dando a cara, sempre assumindo as responsabilidades. Portanto, no momento em que, se acontecer, os sócios entenderem que não é mais esta a direção, a solução para o Marítimo, nesse momento em que sair, sai de consciência tranquila e, acima de tudo, continuo a ser adepto do Marítimo, pagar as minhas cotas, assistir aos jogos e faço uma coisa diferente daqueles que estiveram antes de mim aqui, que é, não vou criticar quem cá está. Não vou para a praça pública atacar quem cá está. E estarei disponível para ajudar quem cá estiver com as minhas ideias, se achar que elas são importantes para o Marítimo, com o meu trabalho, se achar que é importante para o Marítimo. Portanto, disponibilidade total para continuar a ajudar o Marítimo, independentemente de quem seja a pessoa que estiver à frente dos destinos do Marítimo. Se a minha saída se concretizar, acredito que o Marítimo, na grandeza dos seus sócios, encontrará soluções que lhe darão a estabilidade e o caminho de sucesso que necessita. Que, essencialmente, que compareçam na Assembleia. É importante que todos os sócios marquem presença e que na Assembleia votem em função daquilo que é o melhor para o Marítimo, e o melhor para o Marítimo não é necessariamente dar palco a quem quer palco apenas por destituir uma direção. E o melhor para o Marítimo será a continuidade do Carlos André? Do meu ponto de vista, será a continuidade desta direção e a continuidade do trabalho que esta direção se propôs fazer. Eu acho que é, porque ninguém consegue. Repare, 4 anos por vezes são ciclos curtos para tomar medidas estruturais. E o que esta direção está a fazer é tomar medidas estruturais. O que esta direção pretende estar a fazer é tomar medidas estruturais. Ora, eu não estou a tomar medidas em função da... Era muito mais fácil para mim abdicar dessas medidas estruturais e fazer aqui um populismo. Mas não, nós estamos a tomar medidas que visam estruturar o futuro do Marítimo, organizar a casa, estruturar o futuro do Marítimo. E nesse sentido, 4 anos por vezes são ciclos curtos. Ora, se 4 anos são ciclos curtos, imagina 1 ano e 4 meses que é o que nós temos de casa. Nós estamos a falar, muitas das coisas que nos apontam de não cumprirmos as promessas. Nós ainda nem chegamos à metade do mandato. O Conselho Consultivo dos Marítimos, que nós prometemos, o Conselho Consultivo, para nós o fazermos, era necessário criar os estatutos. Os estatutos estão criados, estão fechados. Nós vamos iniciar os convites, mas obviamente nesta instabilidade não vamos direcionar convites. E são os estatutos adequados quando 50 sócios conseguem... Não, e é uma das coisas que está na nossa candidatura a rever os estatutos, só que obviamente o rever os estatutos é uma coisa que leva muito mais tempo, não é uma coisa que se faça assim de um momento para o outro. Se vier outra direção, pode haver os 50 sócios outra vez, queiram derrubar... Pode, e uma coisa garanto, ainda não estará nesses 50 sócios. Não vai estar? Não. Porque não é o caminho... Não é. Qual foi o grande erro que cometeu alguma? Se acha que cometeu alguma? Talvez a parte da comunicação. Deste ano e meio. A parte de, se calhar, deveria falar mais, comunicar mais com os sócios, no sentido de expor aquilo que estava a ser feito. E, obviamente, a parte desportiva, que não correspondeu às expectativas. Se houver alguém que esteja disposto do seu bolso a meter 7 ou 8 milhões por ano no Marítimo, não é por ano, não é meter... Algum empresário. Epá, não sei, se tiverem e têm essa capacidade e querem fazer isso pelo Marítimo, e se acham que eu sou a pessoa que estou aqui a dificultar que o façam, que cheguem à frente e saiam. Eu não tenho problemas com isso. Eu quero é o melhor para o Marítimo, como todos os marítimos. No final do dia, todos nós queremos o mesmo, que é o melhor para o Marítimo. E eu quero o melhor para o Marítimo. Portanto, se houver alguém que tenha essa capacidade financeira e que traga essas soluções, que se chega à frente, nem precisa de ser publicamente, pode vir ter comigo e diz: eu estou disponível a ajudar o Marítimo, eu quero ajudar o Marítimo, mas só ajudo se tu seres. E saio.
E tenho a certeza toda, e tenho a certeza absoluta, que se disser isto é tudo à minha direção, tudo ela vai dizer, saímos. A pessoa que traga as soluções. Isto não é problema. Ninguém aqui está agarrado a nada. Nunca vai ser problema. Nunca vai ser. Nunca. Ninguém está agarrado a nada. Ninguém está agarrado à cadeira. Agora, que há muitos que a querem tomar de assalto, há. Há uma vez me quer tomar de assalto a sua cadeira de sonho. Repare, tem aí uma lista, tem aí um requerimento. Se não traz solução, o que é que quer? Claro que há. Claro que há. Aqui há dias era alguém que dizia que o Presidente tinha proibido um sócio de entrar. Mentira. Depois era o despedimento coletivo. Mentira. Agora é que se associa a um criminoso. Mentira. Nós temos que perceber que, eu já disse e volto a dizer, nós quando estamos à procura de um investidor, nós muitas vezes não temos o contacto do investidor, temos que usar intermediários. Isto é a mesma coisa que se o Orlando quiser vender a sua casa, procura uma imobiliária, certo? E procura a imobiliária para quê? Para ela própria espalhar a informação, ir aos contactos que tem, no sentido de saber se estão interessados em comprar a sua casa. É a mesma coisa vender assado. Nós contactamos um intermediário, passamos um mandato que é para ele poder chegar a essas pessoas e falar. Mas não é o intermediário que faz um negócio. Um negócio é a direção que o faz. E só o faz depois de ser aprovado na Assembleia Geral pelos sócios. Vai sempre levar à Assembleia Geral. Tem que ser, não há outra hipótese. Não há outra hipótese. E os sócios vão ser soberanos, querem vender. Óbvio. Aquilo que nós queremos fazer é ter um desenho daquilo que é a operação. Tendo esse desenho montado, chegamos lá e dizemos, olha, há esta opção A, esta opção B, esta opção C. Os senhores, por favor, escolham aquelas que acham que é a mais favorável. E aí, a maioria dos sócios é que vai decidir o que é que quer e que acha que é importante para o marido. Não é esta direção. Esta direção apenas vai apresentar as cartas. Vai dizer, é isto que está aqui. Os senhores, fazem o favor, escolham e decidam.